Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Hoje, tem que ver que eu nem sei. Hoje é dia 24 de junho de 2021, uma bela quinta-feira. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Não quero tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que vocês não têm tempo e eu também, muito menos. A jornada aqui é árdua demais para a gente, viu, pessoal? Meu nome é Leandro Maciel, sou mentor para concursos públicos, você já deve ter visto algum vídeo meu em algum lugar. Prazer imenso te receber aqui. Eu não consigo acompanhar o chat enquanto eu converso com vocês, mas tem alguém que está aí online, no meu YouTube, e qualquer dúvida você pode responder. Se tiver alguma pergunta, você pode mandar para mim, se a gente tiver tempo, eu respondo. Eu não pretendo passar mais do que 30 minutos, 40 minutos com vocês aqui. Nós vamos resolver questões e explicar o conteúdo em torno das questões. Costumo pensar que eu tenho um pé quente. Eu quero que você acredite nisso também. A gente faz muito aulão aqui em Uberlândia, né? Cidade onde eu resido, onde eu tenho a minha mentoria. Normalmente a gente acerta muitas questões. Então, pega seu caderno de resumos, pega a letra da lei para você ir acompanhando e vai marcando com o marca-texto que você vê de importante aqui. Siga-nos no Instagram, @professor Leandro Maciel. Se você está gostando desse vídeo aqui, curta, comente, deixe sua dúvida. Eu quero te lembrar que para o CFSD PMMG 2022, nós disponibilizamos um curso preparatório intensivo para a reta final. Se é para a reta final, não é intensivo, né? Pô, não dá para combinar os dois. Reta final, com videoaulas, listas de questões, 8 simulados, todo o conteúdo programático, lá top. Se você tiver interesse aí, o link está embaixo, www.professorleandromaciel.com. Se você não quiser comprar todas as disciplinas, nós temos os combos, tá? Disciplinas isoladas de legislação extravagante, e nós somos além. Eu disponibilizei a isolada só de LINDB, a isolada só de código de ética, a isolada só de ECA para você, se você quiser. Direito constitucional, direito penal militar em PDF, não gravei aulas de penal militar, não tinha necessidade, né? Colocamos os livros digitais, valor acessível, baratinho, língua portuguesa, e o nosso super aulão de véspera, que vai ser online, já vai estar disponível para você a partir do dia 13 de agosto de 2021, numa sexta-feira, para você ter aí o seu sábado para você descansar. Não será ao vivo. Para quê? Para que você assista a hora que você quiser. No ambiente do aluno, quando você comprar o nosso aulão de véspera, vai estar lá as disciplinas. Só para você ter uma ideia, português tem 2 horas só de resolução de questões. Interpretação de texto, só prova da Polícia Militar e de outras bancas semelhantes. Vai te ajudar demais a chegar na prova e tirar aquelas 3, 4 questões a mais que talvez você não acertaria se você não tivesse feito nosso aulão. Tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar um direct para mim no Instagram, que a gente está à disposição para você. E mais, se você assistir essa live e for lá no Instagram e quiser fazer o curso de reta final comigo e falar que você assistiu o meu aulão de véspera, eu vou te dar 10% de desconto no curso do CFSD PMMG 2021. Tem uns simulados também, tá? 8 simulados feitos por mim, a maior parte das questões, para você treinar para a sua prova. Chega de propaganda, né, Leandro? Vamos responder questões. Então, vamos lá, pessoal. Legislação penal especial, legislação extravagante, tanto faz. A PM usa legislação extravagante, tá? Eu gosto de legislação penal, acho mais bonito. Prova para delegado da Polícia Federal. Leandro, mas como assim? Você está trazendo a questão como alternativa só? Às vezes é bom treinar isso também. Eu estou querendo te dizer assim, treina também questões CESP. Não precisa ser só a questão da banca que você vai fazer, não precisa só ser questões de 4 alternativas, tá bom? E eu trouxe aqui para você acreditar nos seus sonhos, para você acreditar que dá para você fazer uma prova como essa de delegado e se sair bem, porque a gente às vezes acredita que só dá para conseguir aquilo que não é tão concorrido, né, que é mais fácil. Então acredita no seu sonho, eu vou te provar agora que você consegue. Com relação aos crimes previstos em legislação especial, julgamento de seguinte. É conduta atípica, e talvez você não sabe o que é isso, né? Atípico é o seguinte, conceito tripartido de crime, e eu já estou entrando em direito penal com você, né? Para a maior parte da doutrina, no conceito analítico ou estratificado, nós adotamos o conceito tripartido de crime, segundo o qual o crime é fato típico,
ilícito e culpável, tá? No fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade e um útil chamado tipicidade. Quando eu falo que é atípico, é uma partícula que significa não. Então, ele está dizendo assim, não é típica, ou seja, não faz parte do fato típico e, por conseguinte, não é típica a conduta de portar ilegalmente a arma de fogo de uso permitido. E aí você tem que ficar atento. Por quê? Lá na Lei 10.826/2003, em relação a armas, nós temos basicamente três figuras criminais, tá bom? A primeira, ela está no artigo 12, que é a posse de arma de fogo, munição, acessório de uso permitido. E eu te aconselho, em relação a essa lei, saber o artigo e saber qual é o crime. Além disso, eu te aconselho saber a pena também. Por quê? Na sua prova vai cair a lei dos juizados especiais criminais. As bancas, né, já cobraram assim. Qual das alternativas abaixo indica uma infração penal que admite o rito do juizado especial criminal? Travou tudo, né? Lei 9.099/95. Está no seu edital. A questão ela pode vir interdisciplinar. O examinador pode perguntar algo relacionado à lei de armas e algo relacionado à lei de juizados especiais criminais. E isso tem ocorrido nos concursos públicos. CFO aconteceu no ano passado, CHO vem acontecendo, CFS também. Dois tipos de questões são predominantes na sua prova. Predominantes não, elas caem bastante. Além da letra de lei, daquela questão que só fala sobre um assunto, só sobre Lei Maria da Penha. Tem questões que vão falar sobre um tópico lei de drogas, um tópico lei de tortura, um tópico lei de crimes hediondos. Percebe? Então você tem que ficar muito atento, porque senão você cai. Você cai, você roda e aí já era. Então se acostuma a essa interdisciplinar, é verdade. Se acostuma também com casos práticos que podem cair na sua prova. O João, ao invés de falar lá, o João crime, portar arma, com numeração raspada, não. Pode cair assim, o João se encontrava na porta da casa da Maria, e ele tinha a posse da arma de fogo, ele saiu do portão para fora para mostrar a arma de fogo, é típica a conduta, não é? Então, esse tipo de questão pode ser cobrada para você. Então, dá preferência para responder também essa questão. É lógico que você vai responder mais da letra da lei, mas responda também esse tipo de questão, porque senão você fica com conhecimento deficitário e aquelas poucas questões que fogem da curva você não vai conseguir responder, porque às vezes você é só um decorador de leis, né? Então, na lei de drogas, não é em todo o conteúdo, por exemplo, Código Penal, você não precisa decorar o artigo, na maioria dos casos não precisa decorar a pena, na maioria dos casos, né? Código Penal Militar, eu recomendo que você decore os crimes militares, propriamente militares, como violência superior, desacato superior, motim, revolta, deserção, né? Esses tipos penais precisam. Então, no artigo 12, eu tenho a posse de arma de fogo de uso permitido. No 14, eu tenho porte de arma de fogo de uso permitido. No 15, eu tenho disparo de arma de fogo. No 13, eu tenho omissão de cautela. No 16, eu tenho porte / posse de arma de fogo de uso restrito e também proibido. Lembrando que os dois não recebem mais o mesmo tratamento. A conduta de portar ou ter posse de arma de fogo de uso proibido, ela é mais grave, ela tem uma qualificadora no artigo 16, parágrafo 2º. Tá? E o que é arma de fogo de uso proibido? É aquela que ela está dissimulada em um objeto inofensivo. Ou então aquela que está estabelecida em tratados internacionais. Vamos dar um exemplo prático? Digamos que esse controle de ar-condicionado, eu consiga colocar um dispositivo que eu consiga efetuar um disparo com esse controle. Passa-se a ideia de que isso aqui é inofensivo, não é mesmo? Então, se ele está escondido num objeto inofensivo, é arma de fogo de uso proibido. Ou se no Brasil,
houve a assinatura de tratados ou convenções ou acordos internacionais que estabelecem determinadas armas como de uso proibido. E a arma de uso restrito é aquela que consta no decreto 9.847/2019, você não precisa ir lá para olhar isso aqui. Como arma de fogo de uso restrito, isso está relacionado com a potência do disparo da arma de fogo, da saída do cano, do trajeto que ela percorre, a distância, tá? Você só tem que saber que é diferente. Se é arma de fogo restrito, é o artigo 16, caput, parágrafo 1º. Se é proibida, 16, parágrafo 2º. Se é de uso permitido, é aquela do artigo 12 para posse, 14 para o porte. Beleza? E aí, galera, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. No 17 nós temos comércio ilegal. E no 18, tráfico internacional. E aí quero que você tenha cuidado, porque na lei de drogas, o examinador gosta de te confundir, dizendo que existe um tipo penal específico para o tráfico internacional de drogas. Não existe. O que existe é o tráfico do 33, com aumento de pena, se eu não me engano, de 1/6 a 2/3. Isso aqui é difícil gravar. A gente que dá aula, às vezes se embanando. Se eu não me engano, é 1/6 a 2/3. Quando a droga é demonstrada um caráter transnacional. Mas em se tratando de armas, eu tenho tráfico internacional de armas. E por isso, o examinador gosta de falar que na lei de drogas há um tipo específico para o tráfico internacional. E dessas figuras típicas, apenas a omissão de cautela, que tem pena de detenção de 1 a 2 anos, aceita transação penal e sursi processual. Transação penal e sursi processual. Por quê? Sursi processual porque a mínima não excede a 1 ano e transação penal porque a máxima não excede a 2. Para não ficar misturado aqui, eu vou inverter para ficar mais fácil de você gravar. Sursi processual e transação penal. Porque é um delito de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não excede a 2 anos. Tem algum outro crime, Leandro, que aceita o procedimento sumaríssimo da Lei dos Juizados Especiais Criminais? Não, não tem. O que nós temos é que na posse, que a pena é de detenção, se eu não me engano, de 1 a 3 anos, embora não seja cabível a transação penal, porque a pena máxima excede a 2 anos, a mínima não excede a 1. Aí eu posso ter o sursi processual. O procedimento aqui não é o sumaríssimo, não é o procedimento do tribunal, do juizado especial criminal. Contudo, eu vou ter o sursi processual, porque na posse de arma de fogo de uso permitido, a pena mínima não excede a 1 ano. E isso pergunta na prova. Além disso, o artigo 13, na lei de armas, é um único crime omissivo. Tanto no caput, quanto no parágrafo único. Está errado escrever parágrafo único assim, tá? Mas eu estou colocando para facilitar. O parágrafo único é para as empresas de transporte de valores que não comunicarem à Polícia Federal a perda, extravio de armas de fogo, acessórios e munições, bem como não registrarem a ocorrência. Não comunica para a Polícia Federal e também não registra a ocorrência. Lembrando que tem que fazer os dois. Além de registrar a ocorrência, tem que comunicar o fato para a Polícia Federal. É e, não é o. Só existe uma forma, que Fernando Capês diz que o diretor do estabelecimento se exime de responsabilidade penal. Quando o próprio registro da ocorrência policial já é feito na Polícia Federal. Porque se registra na ocorrência na Polícia Federal, não tem por que fazer a comunicação, porque o registro já é a comunicação. Alguns autores entendem que só de comunicar ou só de registrar já é suficiente. Não marcaria isso na prova. A prova exige que, no prazo de até 24 horas, da ocorrência do fato, lembra disso para a prova, não é do conhecimento do que aconteceu. Teve a arma roubada, colete, acessório, munição, no estabelecimento
de prestação de serviço de segurança privada ou transporte de valores tem o prazo de até 24 horas para comunicar o fato na Polícia Federal e registrar a ocorrência. Além disso, os órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário não é a arma do promotor nem do juiz, é da instituição. Ela também tem a obrigação de comunicar essa ocorrência e registrar a BO no prazo de 24 horas. Contudo, no preceito, né, no tipo penal do artigo 13, parágrafo único, não há essa responsabilidade penal. Então, embora tenha obrigatoriedade e possa daí resultar uma responsabilidade administrativa ou civil, não é crime. É só as empresas de prestação de serviço de transporte de valores e de segurança privada. Beleza? E aí, continuando, depois de fazer essa revisão, aqui fala, a conduta é atípica em relação ao porte de arma ilegal de uso de fogo de uso permitido. Em que situação? Quando ele está com registro de cautela vencido. Pessoal, qual que é o problema aqui? Não é o porte, né? Eu estou falando aqui, ó, ele está falando na questão do artigo 14. E a jurisprudência, realmente, ela construiu esse entendimento, e na sua prova pode ser cobrado, sim, isso, porque já é pacificado. É em relação à posse. E aí eu vou te explicar o contexto. Imagina que eu tenha uma arma de fogo devidamente registrada, tenha a posse dessa arma, que me permite permanecer em casa com ela, ou nas dependências da casa. Dentro da piscina, em cima da churrasqueira, no jardim, qualquer lugar que seja dentro do terreno onde eu moro, tá? Ou então, se eu for titular ou responsável legal por um estabelecimento, no meu local de trabalho. Se eu for, tá? Ocorre que a lei fala que durante pelo menos 3 anos do registro, eu não posso ser incomodado para ter que fazer um novo registro. E passou esse tempo, pode ser que o Estado exija o prazo de 3 anos para registrar. Eu acho que hoje aí é 5 ou 10. Isso não está na sua prova, tá? É documentos normativos. Essa parte do prazo de registro que funciona na prática. A lei fala que não pode incomodar o cara a não ser depois de 3 anos. Beleza. Eu tenho essa arma, ela está expirando o prazo de validade e eu não renovo. E a arma está na minha casa. Eu não comprei essa arma numa boca de fumo. Eu não comprei no Paraguai. Eu não comprei no traficante. Eu comprei ela regular e esqueci de regularizar. Aí, digamos que acontece um problema na minha casa, sei lá, alguém entra aqui, eu preciso usar arma de fogo, ou então alguém rouba minha casa e a polícia, quando chega aqui, acha a arma caída num canto, ou cumpre-se um mandado de prisão, né, um mandado de busca e apreensão, na verdade, por algum outro motivo, e acha também arma de fogo. Além da figura típica que estão investigando, será que eu cometi também posse ilegal de arma de fogo? Não. O STJ entendeu que é uma mera irregularidade administrativa. Do ponto de vista da lei, se perguntar de acordo com a lei, de acordo com o que está estabelecido no Estatuto dos Armamentos, é crime. Se perguntar de acordo com o entendimento que prevalece, com os princípios, aí você vai marcar de acordo com a jurisprudência da STJ, no sentido de que a posse de arma de fogo com documento vencido é uma mera irregularidade administrativa. Beleza? Só que isso não se aplica de forma nenhuma ao porte. Por quê? Mesmo a posse estando regulada, imagina eu tenho a posse irregular, que me dá o direito de permanecer no meu local de trabalho, se eu for titular do local ou responsável legal, e também na minha casa ou dependência da minha casa. Imagina se ela não deixa regulamentada eu sair para a rua e ficar andando na rua e ir com um posto de combustível armado. Imagina se ela tá, se eu posso fazer isso com ela irregular, no documento em si. Então não faz sentido, é só refletir sobre o que é o porte, o que é a posse. E lembrando também que a alteração recente, não sei se foi 2018, 2019, a gente tinha um grande problema para quem possuía o direito ao porte, à posse de armas de fogo para proprietários rurais. Antigamente havia uma discussão. O cara tem uma fazenda muito grande, aí na fazenda dele tem a sede da fazenda, que é onde ele mora. E tem a propriedade rural, onde ele coloca as vacas para pastar, onde ele tem plantações. Será que essa posse de arma, que dá direito a ter arma na residência, nas dependências, é só na sede da fazenda ou é em toda a propriedade rural? Em 2018 a 2019, a lei mudou isso, porque a jurisprudência era oscilante. Justamente porque tinha proprietário rural que queria proteger os bens dele, né, contra
ações de criminosos que tentavam invadir, e o cara ficava receoso. Pô, se eu for lá fora da sede, alguém está tentando invadir, eu estiver com essa arma, será que eu vou responder por porte ou posse? A legislação mudou, né? O atual presidente fez um projeto de lei, apresentou para o Congresso Nacional, e toda a extensão da propriedade rural é abarcada pela proteção do direito à posse de arma de fogo. Isso é importante para a sua prova também, tá bom? Então, o gabarito está errado, por quê? Porque não é o porte, é a posse, tá bom? E aqui está aqui a diferença entre posse e porte. Ó, o certificado de registro de arma de fogo, na sua prova pode vir assim, ó, CRAF, com validade em todo o território nacional, não significa dizer que você pode andar em todo o território nacional. Significa que o documento ele é válido em todo o território nacional. Se você precisar mudar para algum lugar, ficou feio esse N aqui, né? Território nacional. Se você precisar, por acaso, mudar para algum lugar, você consegue uma guia de trânsito para você manter sua posse de arma de fogo onde você for morar. Autoriza o quê? O seu proprietário do quê? Do certificado, a manter, ou seja, manter no sentido de deixar a arma de fogo exclusivamente onde? No interior de sua residência, ou do seu domicílio, ou dependência desse. Então, aqui está seu terreno e aqui está sua casa. Aí aqui você tem uma adega, aqui você tem uma piscina, aqui você tem uma garagem, aqui você tem um banheirinho que você gosta de fazer totô escondido da sua mulher, dos seus filhos, que não te deixa ter paz. Será que é só aqui que eu posso ficar com a posse? Não. É no interior da residência, ó, ou domicílio, ou dependência desse. E dependência, você vai entender como esses locais aqui, ó, piscina, adega, estacionamento, garagem, banheiro, e todo esse lugar aqui, ó. Você saiu para fora aqui do portão, você está cometendo porte ilegal de arma de fogo, tá? Ou ainda, no local de trabalho, desde que seja ele quem? O proprietário, tá? O titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, se eu sou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, eu posso ficar com a minha arma, a minha posse me garante o direito de ficar com a minha arma de fogo em casa, nas dependências da casa também, e também no local de trabalho. Aí você tem que entender o seguinte, é o responsável legal, né, ou então o diretor do estabelecimento, né, o diretor, o proprietário, o responsável. Não é o frentista que trabalha no posto, ele não é responsável legal. É o dono do posto, é o gerente geral do posto, ele é responsável pelo local. A diferença é, se o responsável pelo local tem uma arma de uso permitido, ilegal, e está no local de trabalho, e ela é ilegal, ele não responde por porte ilegal de arma de fogo. Ele responde por posse ilegal de arma de fogo. Se ele está no local de trabalho, ele é responsável legal pelo estabelecimento. Agora, se o frentista está com a arma de fogo no posto de combustível, ele responde por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, caso a arma de fogo seja de uso permitido. Lembrando também que há possibilidade de que armas de fogo de uso permitido sejam equiparadas a armas de fogo de uso restrito, nos moldes do artigo 33, parágrafo 1º. É por equiparação. Muitas vezes as pessoas pegam arma de fogo e raspam o símbolo da marca, raspam o brasão de uma instituição de segurança, uma arma roubada de um policial, por exemplo, raspam o número de série. Dentro do cano da arma, nós temos espécies de microestrias. O cano está aqui, ó. Aí você tem estrias assim, ó. Elas identificam a arma. Quando a munição sai, ela sai rodando. E ela passa nessas estrias e ficam marcas únicas, como se fosse uma identidade. E aí o que o indivíduo faz? Ele passa um esmeril aqui dentro e raspa tudo isso aqui, para quando a munição sair, ela não ficar raiada. Tem cara, por exemplo, que adapta a arma para ela funcionar como se fosse uma arma automática. Coloca um carregador que caberia 15, cabe 50, 40 munições, né, de forma automática. Né, adapta para parecer um fuzil, sei lá. Então, tudo isso torna a arma de fogo restrita, permitida, equiparada à arma de fogo de uso restrito. Aí o agente ele vai responder não por posse ilegal de arma de fogo,
ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Lá no 16, tanto faz se é porte ou posse. É arma de fogo de uso restrito, a pena é a mesma, tá bom? E aí, pessoal, aqui fala, né? Quem é que expede o certificado? Polícia Federal. E quem é que autoriza? O SINARM. Então, você tem aqui duas situações. Primeiro, a documentação ela é enviada para o SINARM. O SINARM vai registrar a arma de fogo lá, para ele manter o controle, é um sistema nacional, e ele autoriza a expedição do CRAF, né? E aí o CRAF ele é expedido só então, num segundo ato, pela PF. Como que a prova faz? Eles invertem isso aqui, ó. Eles falam que é o SINARM que expede o certificado e que é a Polícia Federal que autoriza a expedição. Aí você tem que lembrar que nos primeiros artigos da Lei de Drogas, nós temos as competências do SINARM, que é registrar arma de fogo, né? Manter registro, cadastro próprio, beleza? E aí fala, ó, os requisitos de que trata o inciso 1, 2 e 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 anos. Ou seja, o cara tem o direito de não ser turbado num período de pelo menos 3 anos, tá? E esses são os requisitos para a posse, tá? Entre outros, demonstrar a efetiva necessidade, demonstrar idoneidade moral, ter aptidão psicológica e capacidade técnica. E tá aqui, né? É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Lembrando que as armas de fogo de uso permitido, elas são registradas no SINARM, mas as de uso restrito é no comando do Exército. Cuidado, na prova fala assim, no Ministério da Justiça, no comando das Forças Armadas, no comando do Exército, da Marinha, não. É no comando do Exército. Arma de fogo de uso restrito, comando do Exército. Né? E aí fala, né, comprovar a idoneidade, declarar a efetiva necessidade. Esse aqui está revogado e em 2008 teve mudança, eu esqueci de cortar. Comprovar a idoneidade, né, apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, e assim em diante. Apresentação de documento que comprove uma ocupação lícita e residência certa. Na prova cai residência fixa. Tá errado. Em se tratando da posse de arma de fogo, tá errado. E assim vai, né, o SINARM que autoriza a compra de arma de fogo. Aí, como eu disse para vocês, né, tá aqui os tipos penais, eu vou dar, vocês deem pausa para vocês fazerem uma breve leitura, eu não vou ler isso daqui com vocês, porque não é o objetivo da aula. Isso aí depois vocês forem assistir gravado, né? Beleza, a Lei 8.069, de barra 90, pontualmente quanto à infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, dispõe que a infiltração na internet dar-se-á pela autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, representação do delegado. Sabe o que eles estão querendo dizer aqui? Quando fala dar-se-á pela autoridade de polícia judiciária, está querendo dizer que é o juiz que vai fazer ele mesmo a infiltração e investigação. Pessoal, vigora no nosso país o princípio do sistema acusatório. O juiz, ele tem que ficar inerte. Existe entre as partes uma relação triangular. O juiz se encontra acima e equidistante das partes. Acusação e defesa. E elas guerreiam em paridade de armas. Ok? Então, não há falar em juiz produzindo prova. Isso aqui é a atividade que deve ser desenvolvida pela polícia investigativa, por meio, via de regra, de inquérito policial, ou pelo Ministério Público por meio de PIC, procedimento de investigação complementar, sempre com a autorização judicial, não pelo juiz. Então, a questão está errada, tá bom? O juiz, na verdade, a participação dele é aceitar ou não. E aqui nós temos as disposições. Isso aqui pode cair na sua prova, principalmente o prazo. Ó, não pode exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 720 dias.
e seja demonstrado sua efetiva necessidade a critério da autoridade judiciária. Leandro, essa infiltração é como? É uma infiltração pela internet. Se é uma prática de crime de pedofilia, por exemplo, para que o indivíduo vai se infiltrar numa organização voltada para pedofilia, se a prática desses crimes é em regra pela internet? A investigação vai ser organizada por isso aqui. Então, é pela internet também. Também não, só, né? Regras. Tem que ter autorização judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, qual estabelece os limites para a obtenção da prova. Tem que ter ou requerimento do MP ou representação do delegado. Lembra disso. O delegado, ele representa. O Ministério Público, ele requer, tá bom? Contendo demonstração da necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas. E, quando possível, na prova, sabe como que vai cair? Vai cair assim, ó, e sempre. Tá errado, tá? Quando possível. Os dados de conexão ou cadastrais que permitem a identificação dessas pessoas. Por uma questão lógica, nem sempre vai ser possível você conseguir os dados cadastrais dessas pessoas, porque elas podem estar atuando por trás de nicknames, nomes falsos também, apelidos, sites de pedofilia, dark web, o indivíduo não vai usar o nome dele. Então, quando for possível, e aí você lembra do exemplo, precisa ter a qualificação, se possível. Se não for possível, nada obsta que seja feita a infiltração. A autoridade judiciária e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo. Por que é um relatório parcial? Porque se não terminou a infiltração, não é um relatório final. Para os efeitos do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, consideram-se. Isso aqui é só você tomar cuidado para a prova não inverter. O cara coloca lá na questão dados cadastrais, informações referentes à honra, data, a hora, né? Início, término, duração, endereço de protocolo de IP e terminal. Dados cadastrais, nome, endereço, assinante. Então, se eu falo em cadastro, o que a gente cadastra? Endereço, nome, telefone. Se é conexão, são dados digitais, dados de internet, ó. IP, hora, data, início, término. Não tem como você errar isso, tá? A infiltração de agentes na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Então, a infiltração, ela é subsidiária. Porque se eu puder fazer uma busca e apreensão, se eu puder fazer uma escuta telefônica, se eu puder produzir a prova de outra forma, eu vou produzir a prova de outra forma. É a última ratio a infiltração de agentes, ok? Vamos continuar, né? O que era mais importante aqui, dá um pause, você pode ler depois, tá bom? E isso aqui por fim, né? Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo. E aí vai, né? Os crimes sexuais contra a dignidade. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responde pelos excessos praticados. Ah, precisou matar alguém numa situação de legítima defesa? Beleza. Matou porque tinha sadismo. Vai responder por homicídio doloso, tá? A substância apreendida, a partir dessa situação hipotética, julgue o item. Polícia Federal, delegado, tá? Delegado de polícia, 2021, prova recente. A substância apreendida deve ser submetida à perícia para elaboração do laudo de constatação provisório. E esse laudo identifica a natureza da droga. O que é a natureza? É cocaína, é merla, é maconha, e a quantidade. São 100 quilos, 1 tonelada. Análise que deve ser realizada por perito, o qual, por sua vez, ficará impedido de elaborar o laudo definitivo. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Havendo lá a apreensão de substância entorpecente, de drogas, normalmente isso acontece em flagrante, normalmente isso acontece quando a droga também é encontrada sem ninguém, num terreno baldio, ou quando é encontrada a droga em plantações, na verdade. Né? 3 hipóteses. Prisão em flagrante, só a droga encontrada, ou apreensão de plantações.
Então, é guardada a quantidade necessária para o processo e é guardada a quantidade necessária para o laudo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. O resto é destruído, para impedir a corrupção policial, para impedir a tomada do local onde está a droga. Imagina lá 10 toneladas de cocaína avaliadas em milhões. Então, destrói essa porcaria. Tanto é que a destruição de drogas, de plantações de drogas, é imediatamente. O delegado, antes era a autoridade policial. E como no militarismo nós temos autoridades policiais também, eles impediram que fosse feito pelos militares. É só o delegado de polícia que pode providenciar a destruição de drogas, de plantações de drogas. Está escrito claramente lá, delegado de polícia, tá bom? Para tirar qualquer interpretação errônea. Beleza, continuando. Então, tem que guardar a quantidade suficiente, né? O erro aqui é dizer que o perito que participa desse laudo de constatação da natureza e quantidade, ele fica impedido de, lá no processo, ser ouvido novamente para dizer as especificações técnicas do exame que ele fez na droga, qual foi o exame, como foi. Isso não torna impedido. Ele pode participar da perícia na hora do flagrante. Ah, não, porque assim, a gente prende pessoas por tráfico. Você chega na ocorrência, na delegacia com a ocorrência, com as drogas, com preso, e entrega na delegacia da Polícia Civil. Naquele momento, o delegado aciona a perícia vai lá, busca a droga, agenda o flagrante para você e faz o laudo de constatação da natureza e quantidade. Acontece, às vezes, de você levar uma pessoa presa e ela não estava com droga. Ou você achava que era droga e aí não era, e ela sabia que não era, ou então ela achava que era droga, você achava que era droga e ela foi enganada por uma outra pessoa, entendeu? Acontece. E aí é feito esse exame, e depois que esse exame, essa perícia é feita, constata que é droga, e constata a quantidade de droga e qual droga que é. Então esse cara não fica impedido de atuar no processo penal, quando houver a denúncia, ele precisar ser ouvido como perito, beleza? Esse é o erro da questão. E aí eu vou colacionar para você, o dispositivo da lei de drogas que trata sobre o flagrante, né, sobre o prazo para destruição de drogas, entre outros. E aí você faz um pause e leia. É um breve resumo de um ponto essencial para você. A importação de sementes de maconha em pequena quantidade é considerada conduta atípica. O que é isso? Não é considerado crime. O cara importou sementes de maconha em quantidade pequena. Certo ou errado? Certo. É atípica essa conduta. E aí, para você diferenciar tráfico e porte, as condutas, em alguns moldes, são parecidas. Ó. Adquirir, guardar, ter em depósito, tá? Tudo que está aqui também. A diferença é que a finalidade, ó, elemento subjetivo do injusto para consumo pessoal. Porte de drogas, pena, advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de caráter de comparecimento. Qual o prazo máximo que pode durar isso aqui? A princípio, 5 meses. Tá? Se o indivíduo for reincidente, pode ser até 10 meses. E se ele se recusa a cumprir essas penas aqui, a ele pode ser aplicado a admoestação verbal ou multa. Primeiro eu tenho que aplicar a admoestação verbal, no caso de reincidência. O cara cometeu aqui, se nega a cumprir, na verdade, tá? Eu apliquei essa pena para ele, ou essa, e ele se nega a cumprir. O que eu faço? Admoesto ele. Se ele se continua, né, se negando a cumprir, aí eu aplico a multa. E no caso de reincidência, primeiro eu aplico essas 3 penas, né? Eu posso aplicar essas 3 penas. Lembrando que prestação de serviço à comunidade até 5 meses, e aqui até 5 meses também, e se ele for reincidente, até 10 meses, tá bom? É isso, galera. Tem as figuras aqui, né? Bom dar um pause e ler. Suponhamos que determinado policial federal tenha dado início à persecução penal contra uma pessoa, sem justa causa fundamentada. E o outro policial da mesma delegacia tenha impedido sem justa causa. Cuidado com isso, são os elementos subjetivos, o fim especial de agir do agente.
a entrevista pessoal e reservada do preço com o seu advogado. Nessas situações, os dois policiais estão sujeitos à mesma sanção. Ou seja, vão sofrer a mesma pena. Errado. Por que está errado? Você vai ter duas modalidades de pena na lei de abuso de autoridade. Primeiro, que todas são de detenção. Ou seja, você tem que gravar isso aqui. Se cair reclusão na sua prova, estará errado, tá? E aí você tem ou detenção de 6 meses a 2 anos, e aqui é cabível transação penal, sursi processual, ou detenção de 1 a 4 anos. Em todos os casos é admitida multa. Aqui eu tenho sursi processual e eu não tenho transação penal, porque o máximo da pena é 7 a 2. Eu tenho que comentar um detalhe com você, que a lei de abuso de autoridade, no artigo 41, alterou a lei de interceptação telefônica e criou um tipo penal. A pena é de reclusão, de 2 a 4 anos, mas não é na lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade alterou a lei de interceptação telefônica, mas nela mesma é só detenção, todas prevêem multa, e ou 6 a 2 anos ou 1 a 4 anos. Normalmente, quando eu tenho violação de direitos fundamentais previstos na Constituição, a gente tem essa pena aqui, ó, mais grave. E, nos casos mais simples, essa de 6 meses a 2 anos. Mas não segue um critério básico estabelecido. Pessoal, nós vamos continuar a nossa live em um futuro breve. Nós vamos ter outras oportunidades para falar de legislação extravagante. Eu vou encerrar aqui porque eu quero deixar você estudar. Eu quero que você fique curioso para dar continuidade na semana que vem, na nossa próxima live sobre legislação extravagante. Foi um prazer te receber aqui. Volte sempre. E, se você quiser fazer parte da nossa mentoria para o CFSD, é só você clicar em www.professorleandromaciel.com. Um grande abraço e até mais.